Olá para você que está assistindo este vídeo. Sou o professor Anderson e hoje vou falar um pouco para vocês sobre o metabolismo. Vou explicar o que é o metabolismo e como ele atua fornecendo energia e componentes químicos para as nossas atividades celulares. Vamos lá então? O que é então o metabolismo? O metabolismo nada mais é do que uma série de reações químicas altamente coordenadas que acontecem na nossa célula com o propósito de gerar energia para as nossas atividades cotidianas e realizar trabalho. Além disso, ele também fornece blocos de construção para as biomoléculas que constituem a célula e para a manutenção da nossa vida. Vamos para a definição um pouco mais precisa então do metabolismo. Ele nada mais é do que um conjunto de reações e transformações químicas que ocorrem na nossa célula e no nosso organismo para a manutenção da vida, a sua organização e a realização de trabalho. A manutenção do nosso metabolismo requer energia e componentes químicos. E de onde é retirada a energia e os componentes químicos necessários à nossa sobrevivência? Nós retiramos então do ambiente. E quanto à captação desses recursos do ambiente, nós podemos dividir os organismos em dois grandes grupos, que são os quimiotróficos, que são aqueles que utilizam componentes orgânicos e inorgânicos, que são geralmente derivados daqueles organismos que produzem suas moléculas energéticas e componentes químicos, como plantas e organismos fotossintetizantes, e os fototróficos, que utilizam principalmente a luz solar, juntamente com outras moléculas, para produzir as suas moléculas energéticas, como os carboidratos, para serem transformados em energia química utilizável pela célula, que é o ATP. Vamos falar um pouco sobre os fototróficos. Os fototróficos utilizam então o dióxido de carbono, principalmente a luz solar, água e ainda alguns utilizam componentes inorgânicos como o ácido sulfúrico, a exemplo de bactérias sulfurosas. Todos esses componentes são utilizados então para a célula transformarem essas moléculas em outras moléculas com energia química suficiente, como, por exemplo, o carboidrato, para ser oxidado, para ser transformado em ATP, que é a molécula energética utilizada no metabolismo da célula. Dentre os fototróficos, destacam-se os organismos quimiofototróficos, que são chamados assim porque utilizam componentes químicos juntamente com a energia solar para produzir suas moléculas energéticas através da fotossíntese. Esses organismos também são chamados de autotróficos, ou seja, aqueles que produzem seu próprio alimento ou suas próprias moléculas energéticas. Quem são eles? Eles são plantas, algas verdes e bactérias fotossintetizantes. Estes organismos então utilizam o dióxido de carbono, a energia solar e a água para produzir açúcares para serem oxidados então a ATP e liberam para nós o oxigênio. Vamos falar um pouco agora sobre os quimiotróficos. Quem são eles? São aqueles que utilizam componentes químicos do ambiente, mais especificamente aqueles compostos orgânicos que são produzidos pelos fototróficos. Eles utilizam então carboidratos, lipídios e proteínas produzidos pelos fototróficos e de outros organismos já formados, a exemplo da proteína e gordura animal, e alguns utilizam até dióxido de carbono. Tudo isso vai então para a produção de ATP, através da oxidação. Dentre os quimiotróficos, destacam-se os quimioheterotróficos, ou também chamados de organismos heterotróficos, que são aqueles que utilizam as fontes energéticas produzidas por outros organismos. Então, os quimioheterotróficos são os animais, mamíferos, aves, fungos e bactérias não fotossintetizantes. Resumindo, então, todas as moléculas energéticas disponíveis no ambiente e a luz solar são captadas pelos organismos vivos
para serem transformadas então em energia química utilizável pela célula na forma de ATP e fornecem componentes químicos para que possamos utilizar para nossa sobrevivência e transformar esta energia química em energia potencial, cinética e calor. Podemos observar então que há uma transformação de uma forma de energia em outra. Como já citado, moléculas energéticas elas transferem sua energia para o ATP para que possa então ser utilizado para gerar energia potencial, cinética e calor para a célula e para o organismo. Nós, organismos quimio-heterotróficos, retiramos nossas moléculas energéticas e componentes químicos para o metabolismo da alimentação. Já vimos que essas moléculas são produzidas pelos fototróficos e outros organismos. Então, ao ver um belo prato de comida, passamos a enxergar isto como fonte de energia e blocos de construção para as biomoléculas na célula. Quando nos alimentamos, passamos por uma série de reações químicas até essa fonte de nutrientes, como moléculas energéticas e blocos de construção, possam ser utilizados pela célula. Então, ao nos alimentarmos, retiramos dos alimentos carboidratos, ou seja, polissacarídeos como o amido, proteínas, lipídios e ácidos graxos que são desconstruídos em suas moléculas precursoras ou formadoras, como a glicose, o monossacarídeo que constitui o amido, os aminoácidos que constituem as proteínas e os ácidos graxos que constituem os triacilgliceróis. Essas moléculas menores, elas são oxidadas, ou seja, desmontadas, retirando seus prótons e elétrons com auxílio de enzimas desidrogenases até formarem uma molécula em comum no metabolismo que é a acetilcoenzima A. E durante essa desmontagem e transformação, elétrons e prótons são transferidos para moléculas oxidadas sem energia através das enzimas desidrogenases, transformando-as em moléculas novamente reduzidas, carregando prótons e elétrons, tornando-se assim energéticas e com poder redutor. A molécula de acetilcoenzima A, dependendo da necessidade nutricional e energética da célula, podem seguir para o ciclo de Krebs, onde será mais uma vez oxidada, gerando mais NADH e FADH2 e ATP, que serão utilizados principalmente o NADH e o FADH2 na cadeia respiratória, doando seus prótons e elétrons para gerar mais ATP, que será utilizado pela célula para suas necessidades metabólicas e energéticas do organismo. Se a célula ou organismo já tem energia suficiente para se manter e está necessitando de síntese de novas moléculas, tanto a acetilcoenzima A quanto precursores de elétrons carregados, NADH2, NADPH e ATP, são utilizados para a produção de novas moléculas precursoras e, finalmente, as moléculas estruturais da célula. Neste slide temos aqui um exemplo de um mapa metabólico, onde contém todas as reações, tanto catabólicas como anabólicas, que vão direcionar o nosso metabolismo, que vão direcionar a nossa sobrevivência, que vão direcionar a nossa vida. Resumindo então, uma pessoa ao se alimentar extrai dos alimentos carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais e outras moléculas orgânicas que serão utilizadas para a geração de energia, armazenamento de moléculas energéticas como carboidratos na forma de glicogênio e no tecido hepático, e também muscular e triacilgliceróis no tecido adiposo, e a síntese de moléculas para manutenção do organismo, crescimento e desenvolvimento. Todas as moléculas contidas nos alimentos, elas já começam a sua digestão, ou seja, a sua desmontagem, logo na boca, onde o amido, que é um polissacarídeo, ele começa a ser quebrado pela ação da enzima amilase salivar e o restante dos alimentos é degradado pela força física da mastigação.
No estômago é liberado o suco gástrico que atua sobre as proteínas, transformando-as em peptídeos, que depois serão transformadas em aminoácidos e absorvidos pelo intestino. O suco gástrico contém enzimas como pepsinogênio, tripsina e pepsina, sais inorgânicos, ácido clorídrico e uma pequena quantidade de ácido lático. O pâncreas libera amilase pancreática, lipase pancreática, tripsinogênio, quimiotripsinogênio, bicarbonato e outras proenzimas que vão ajudar na digestão. O fígado libera então o suco biliar, que atua na digestão de gorduras. E tudo isso vai ser completado então no intestino delgado, né, que absorve os nutrientes e estimula a secreção do suco pancreático e bile. Essas substâncias vão processar quimicamente as proteínas, os lipídios, os carboidratos e vitaminas e todas as substâncias ingeridas e necessárias ao metabolismo energético. E no intestino grosso são acumulados os resíduos da digestão, as fezes, sendo-lhe absorvida a água antes de passarem à ampola retal. Então, os conceitos importantes vistos até agora. Todas as células de organismos vivos necessitam de energia e componentes químicos para a sua sobrevivência. Os organismos quimioheterotróficos obtêm sua energia através da degradação de nutrientes orgânicos produzidos pelos fotoautotróficos. A degradação dos nutrientes pelo organismo são realizadas através de enzimas no processo de digestão até se tornarem unidades menores que serão absorvidas pelo intestino. Esses nutrientes são utilizados pelas células para a geração de energia e síntese de novas biomoléculas através do metabolismo. O metabolismo é dividido em dois processos, e um deles é o catabolismo, que consiste na oxidação de moléculas energéticas como carboidratos, proteínas e lipídios a moléculas menores como dióxido de carbono, amônia e água. E dessa maneira eles capturam a energia química na forma de prótons e elétrons, regenerando as moléculas energéticas como o NAD+, NADP, FAD+, e ADP, a NADH, NADPH, FADH2 e ATP. E as moléculas resultantes dessa degradação dessas moléculas são utilizadas para a geração de blocos de construção para carboidratos, proteínas e lipídios, utilizando aí os potenciais redutores, principalmente NADPH e ATP, para construir então proteínas, carboidratos e lipídios. Esse processo que utiliza restos do catabolismo, como por exemplo dióxido de carbono, amônia e água, para produzir blocos de construção como carboidratos, aminoácidos e ácidos graxos, né, para produzir carboidratos complexos como amido, proteínas e triacilgliceróis, é chamado de anabolismo. Lembrando que o catabolismo ele é de natureza oxidativa, então ele retira a energia, transfere para moléculas energéticas, né, e essa energia ela é armazenada para que a célula possa utilizar no momento posterior. O anabolismo ele é de natureza redutora, então ele consome toda a energia que foi produzida no catabolismo para a construção de biomoléculas. Então, essas moléculas energéticas aqui do meio, como NAD+, NADPH, FADH, ADP, NADH, NADPH, FADH2 e ATP, são moléculas elo entre essas duas vias, né, que são o catabolismo e o anabolismo. A definição, então, o metabolismo ele consiste de dois processos contrastantes, o catabolismo e o anabolismo, que juntos constituem mudanças químicas que convertem os alimentos em formas de energia utilizáveis e em moléculas complexas. Antes de continuarmos, vamos então rever ou definir alguns conceitos chaves. A energia ela é conservada em organismos vivos através da oxidação de combustíveis metabólicos e é armazenada como ligações de alta energia do ATP para fornecer energia para as reações de biossíntese, contração muscular e transporte ativo de íons.
As vias catabólicas, elas liberam energia e grande parte dessa energia é conservada na forma de ATP e de transportadores de elétrons reduzidos, como NADH, NADPH e o FADH2. As reações anabólicas, elas necessitam do fornecimento de energia, geralmente na forma de potencial de transferência do grupo fosforil do ATP e do poder redutor do NADH, do NADPH e do FADH2. E como eu disse anteriormente, o ATP, o NADH e NADPH são os elos de ligação entre essas duas vias metabólicas. Vamos falar um pouco sobre a formação da molécula de ATP na presença de oxigênio, onde os elétrons eles são coletados durante a oxidação e são transferidos para o oxigênio. Vimos então que alimentos ou nutrientes ingeridos sofrem oxidação para gerar ATP no processo catabólico. Todas as moléculas energéticas até aqui citadas, como os carboidratos, lipídios e proteínas, são oxidados em moléculas menores até chegarem a uma molécula-chave no metabolismo, que é a molécula acetil-CoA, que por sua vez será utilizada pelo ciclo de Krebs para gerar mais ATP e carreadores de elétrons que serão levados para a cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa, liberando prótons na cadeia transportadora de elétrons, criando assim um potencial quimiosmótico que gerará ATP pela fosforilação oxidativa. A oxidação completa da molécula de glicose, ela gera aí um saldo de 38 ATPs. Vimos então a formação do ATP na presença de oxigênio. Agora vamos ver a formação dele na ausência de oxigênio, ou seja, em anaerobiose. Neste processo, a glicose ela é oxidada pela via glicolítica ou glicólise, né? Liberando aí duas moléculas de piruvato, né, tendo um ganho líquido de 2 ATPs e 2 NADHs. E dependendo do organismo, essas moléculas de piruvato elas podem tomar dois caminhos, né, que são a fermentação tanto alcoólica quanto lática. Na fermentação alcoólica, quem faz são as leveduras, né, transformando o piruvato em etanol e tendo aí um ganho líquido de 2 ATPs e 2 NADHs e 2 dióxido de carbono. Já nos músculos esqueléticos, eritrócitos e alguns micro-organismos, a geração de ATP na ausência de oxigênio, ela se dá pela fermentação láctica, onde o piruvato ele é transformado em lactato, gerando um saldo de mais 2 ATPs e mais 2 NADHs. O ATP, ou adenosina trifosfato, como o próprio nome diz, ele é um ribonucleotídeo trifosfatado, na qual armazena energia captada pela oxidação dos alimentos nas suas ligações de fosfato. Quando o ATP ele é hidrolisado, ou seja, suas ligações de fosfato são quebradas, ele libera uma molécula de água, um ortofosfato e grande quantidade de energia que pode ser utilizada pela célula e dessa maneira torna-se um ribonucleotídeo difosfatado, que é o ADP. A hidrólise do ATP, a ADP, libera grande quantidade de energia, libera aí aproximadamente 30,5 kJ/mol ou 7,3 kcal/mol de energia. O ADP ele pode voltar a ser ATP quando ele entra novamente na via catabólica, recebendo então mais um fosfato, virando então adenosina trifosfato. A hidrólise do ATP a AMP, ou seja, adenosina monofosfato, libera muito mais energia, aproximadamente 45,6 kJ/mol ou 10,9 kcal/mol de energia. E ele também pode voltar a ser ATP quando entra novamente na via catabólica, regenerando-se então, né, os fosfatos perdidos, tornando-se então aí uma molécula de ATP.
Pessoal, o vídeo está ficando um pouco longo, tá? Eu vou dividir essa aula em duas partes, então eu termino aqui a primeira parte. No próximo vídeo, então, voltamos com a segunda parte da aula. Espero vocês, então. Abraço!